Se um demônio cismasse que quer possuir o corpo do seu filho, o que você faria? Hoje nós vamos seguir a família Lambert, entender as ameaças, usar o bom senso para tomar decisões melhores e no final tentar sobreviver aos espíritos malignos de Sobrenatural. Esse é o Derrotando o Terror. James Wan, acho que eu já vi esse nome antes. Ah, faz sentido. Tô até vendo que eu não vou conseguir dormir essa noite. O filme começa apresentando a família Lambert. A mãe, Renee, o pai, Josh, e suas 3 crianças. O menino mais velho, Dalton, seu irmão mais novo, Foster, e a bebê, Callie. Pela quantidade de caixas, parece que eles acabaram de mudar para uma casa nova. Na primeira cena do filme, a Renee tá mostrando as fotos da família para o seu filho mais velho, o Dalton. Ele pede para ver uma foto do pai quando ainda era criança, mas sua mãe fala que não tem nenhuma e que o pai dele nunca gostou de tirar fotos. Nesse começo, a gente também fica sabendo que a Renee trabalha com música e o filme foca bastante nessa babá eletrônica, o que significa que em algum momento alguém vai ouvir um demônio falando por esse negócio aí. Nessa noite, o Dalton decide dar uma volta no sótão de casa, o que nunca é uma boa ideia. Mas alguma coisa parece assustar ele e ele cai da escada. Seus pais correm para socorrer o menino, mas quando chegam parece que foi só um susto mesmo e que tá tudo bem. A primeira coisa que eu quero dizer nesse vídeo é para você não ter um sótão na sua casa, e nem um porão. Isso só serve para guardar coisa velha e para deixar de quarto de hóspedes pro coisa ruim. Como a gente tá no Brasil, isso é menos comum mesmo, mas é bom fazer essa observação aqui. Eles colocam as crianças na cama e todo mundo vai dormir. Aí parece que tá tudo bem. Mas na manhã seguinte, o Josh vai acordar o filho mais velho, o Dalton, e ele não acorda de jeito nenhum. O filme corta para um hospital e parece que o Dalton tá em coma. O médico fala que tá tudo normal com o corpo dele, não tem nenhum machucado na cabeça nem nada do tipo, mas ele simplesmente não acorda. 3 meses passam e o menino ainda não acordou. Aí os pais resolvem levar ele para casa e cuidar dele eles mesmos, já que ele não tem nenhum problema de saúde que demande ficar no hospital. Eles parecem tentar manter a vida da forma mais normal possível, mas dá pra ver que eles não estão conseguindo. E aí a mãe da família começa a presenciar atividades sobrenaturais pela casa. Primeiro a babá eletrônica começa a fazer barulhos estranhos, e ela ouve alguém gritando pelo negócio. Achei que ia demorar mais pra isso acontecer, mas o demônio desse filme parece que não perde tempo. Mais tarde, a mãe tá conversando com o Foster, o filho do meio, e aí ele fala que tá com medo, porque o irmão fica andando no meio da noite. Ou o menino é sonâmbulo, ou o demônio já tá começando a tomar conta. A mãe parece ignorar o que o filho falou. Gente, nunca ignorem quando sua criança tá com medo de assombração. Tem uns 10% de chance de ser uma assombração mesmo e você aí dando bobeira. Nessa mesma noite, antes da família dormir, mais coisas estranhas começam a acontecer. Eles ouvem barulhos como se alguém estivesse batendo na porta, mas não tem ninguém. E aí a mãe vai checar a bebê e vê uma figura em pé atrás do berço. Mas quando o Josh chega no quarto, já não tem mais ninguém lá. Aí o alarme da casa ainda dispara, além de tudo. Não tem mais nada pra confirmar aqui, gente. Muda de casa agora. Essas coisas começaram desde que eles chegaram nesse lugar. Se isso acontecer com você, só abandona a casa, deixa ela pro demônio. Eles continuam na casa, e alguns dias depois a mãe vê uma mão marcada com o que parece ser sangue no lençol do Dalton. Acho que isso foi a gota d'água, e ela fala pro Josh que quer se mudar da casa, porque desde que eles chegaram ali, essas coisas começaram. O Josh ainda não parece totalmente convencido, e talvez por isso que acabou dormindo no sofá. Mas nessa mesma noite, a mãe vê pessoas andando pela casa, e aí um homem aparece no quarto dela e parece tentar atacar a coitada. Nada acontece ainda, mas ela fala que já não aguenta mais pro Josh. A próxima cena mostra eles fazendo mais uma mudança. Não dá pra saber quanto tempo passou, mas deve ter sido bem rápido. Apesar de gostar que eles seguiram a recomendação de deixar a casa pra coisa ruim, isso tá me deixando um pouco preocupado. Ainda tá muito no começo do filme, provavelmente não vai dar certo. Ih, rapaz, mudar de casa não funcionou mesmo. Ainda tem espírito nessa. A Renee vê uma criança com roupas bem antigas dançando e correndo pela casa. Ou eles deram muito azar de sair de uma casa mal assombrada direto pra outra, ou o demônio deve ter levado alguma coisa pro lado pessoal. Bom, pelo menos dessa vez foi o espírito de uma criança mais de boa, só queria brincar de esconde-esconde.
Mas ainda assim, mudar de casa não resolveu o problema, então agora a situação ficou mais complicada. Acho que aqui o ideal seria chamar especialistas para te ajudar. A Renée chama a mãe do Josh, Lorraine, talvez para ter uma ajuda emocional, já que o marido dela parece estar só tentando evitar a situação. Em um momento, os três sentam para conversar sobre os acontecimentos, o que é excelente. Eu não falei ainda, mas como quase todos os vídeos, comunicação é fundamental nesse tipo de situação. A mãe do Josh, então, começa a falar que ela tá ali porque ontem à noite teve um sonho. Ela sonhou com a casa atual deles e quando ela entrava no quarto do filho mais velho, que tá em coma, uma figura sinistra estava do lado da cama. Ela pergunta pra figura o que estava acontecendo e o que ele estava fazendo ali, e o bicho aponta pro garoto. Pelo menos esse demônio é sincero. E enquanto ela tá contando a história, o bicho resolve dar um oi. Ainda posso ouvir a voz. A mãe do Josh, então, fala que conhece alguém que pode ajudar. Eles aceitam a recomendação e chamam a mulher, Elise. Aparentemente, ela tem poderes psíquicos e de adivinhação. Na cena seguinte, a gente vê os dois assistentes dessa mulher chegando na casa. Eles estão lá para fazer alguns testes e para se certificar que realmente tem eventos paranormais acontecendo ali. Parece que isso é prova suficiente para esse cara. No dia seguinte, a Elise chega na casa, e a gente descobre que ela já conhecia o Josh desde que ele era pequeno. Ela começa a andar pela casa e quando chega no quarto do Dalton, vê a figura de um homem com o rosto pintado de vermelho. Ela então explica para os pais que o problema não eram as casas, mas que quem tá mal assombrado é o filho do casal. Olha, da mesma forma que abandonar a casa é uma possibilidade, deixar a criança pro demônio também seria uma. Às vezes a criança já é uma peste mesmo, ia resolver 2 problemas de uma vez só. É uma opção horrorosa e que eu não sei se eu recomendaria, mas é sempre bom deixar todas as possibilidades aqui na mesa, né? A Elise explica que o Dalton consegue projetar sua alma para fora do corpo enquanto ele está dormindo, e em uma dessas ele acabou indo muito longe, para um lugar que ela chama de O Distante, e encontrando com o demônio que resolveu que queria possuir o corpo dele. Todas as coisas que a Renée tem visto aparentemente são espíritos que querem entrar no corpo do Dalton, e a mais perigosa dessas coisas é o demônio da cara vermelha. Depois de ouvir a história, o Josh fala que não acredita em nada que eles disseram e não quer que eles envolvam o filho dele nisso. Olha, eu também não acredito nessas coisas, mas nesse ponto já passou da hora desse cara começar a acreditar, pelo menos em parte da história dessa mulher. O Josh basicamente manda eles embora, mas nessa mesma noite ele tá no quarto do filho, e aí percebe que os desenhos que o Dalton fazia antes de entrar em coma eram basicamente dele projetando sua alma para fora do corpo e ir viajando para outros lugares. Aí no final ele acredita na história e concorda em chamar a Elise de volta. A Elise e os ajudantes dela voltam para a casa dos Lambert. Aparentemente eles estão sem tempo, porque o Dalton já está em coma há muitos meses, e quanto mais tempo a alma fica distante do corpo, mais fraca fica a conexão dos dois, e mais fácil para um espírito possuir o menino. Então eles resolvem tentar se comunicar com a alma da criança já essa noite. Nessa situação, eu diria para esperar ficar de dia. Nunca é bom fazer esse tipo de coisa no meio da noite. Mas como a especialista está falando, acho que é melhor ouvir ela, né? Eles preparam todos os equipamentos e a Elise começa a tentar se comunicar com a alma do garoto, mas o demônio ouve ela primeiro. Ele consegue possuir o corpo do menino por um tempo e ataca todo mundo no quarto. Outros espíritos também aparecem. Não sei se eles tinham algum objetivo nesse momento ou estavam só de sacanagem mesmo, mas eles também tocam o terror na família. A Elise, de alguma forma, parece que consegue conter o bicho e parar com isso por um tempo. Acho que agora o cara acredita na história dela, hein? A Elise chama a mãe do Josh mais uma vez e ela vai pra lá imediatamente. A mãe do Josh então conta pra ele que ela conhece a Elise há muito tempo porque o Josh tinha a mesma habilidade do Dalton quando era criança, e da mesma forma espíritos começaram a tentar possuir o garoto, principalmente uma mulher de preto. Inicialmente a mãe do Josh também não acreditou quando ele começou a falar que uma mulher de preto visitava ele toda noite, mas aí ela começou a ver essa mulher em todas as fotos que tirava do filho, e em cada foto a assombração chegava mais perto da criança. Ela conheceu Elise nesse período e elas conseguiram bloquear a habilidade de projeção do Josh e algumas memórias dele também, basicamente fechando a passagem do corpo dele para outros espíritos. Mas acho que ele sempre ficou com medo de tirar fotos desde aquela época, por isso que ainda não gosta de tirar fotos hoje em dia. Elas contam tudo isso pro Josh agora, porque a Elise fala que a única forma de trazer o filho dele de volta do distante é se ele se projetar para lá e trazer o filho por conta própria. E para isso eles iam precisar reviver as habilidades dele. Rapaz, esse filme foi pra uma direção que eu não tava esperando, mas vou falar que eu tô gostando. O pai aceita a proposta e eles começam a preparar tudo pra ele viajar pro distante também. Eu sei que eles não parecem ter muito tempo,
Mas não tem como darem mais informações sobre o que ele vai fazer e como? Se eu tivesse no lugar desse cara, ia sentar pelo menos uns 10 minutinhos com a mulher e tirar todas as minhas dúvidas. Tipo, eu poderia morrer ou me machucar enquanto tô nesse lugar? Como eu volto de lá depois? Tem um tempo limite que eu posso ficar lá? O Josh não perguntou nada disso, e ninguém falou pra ele também. Tudo que falaram foi pra ele não chamar atenção, porque senão espíritos poderiam tentar possuir o corpo dele enquanto ele tá lá. Mas a Elise nem explica muito bem como ele não chamaria atenção. Bom, ele começa a projetar sua alma e vai em direção ao distante. Parece que a alma do filho deles ainda tá presa em um lugar da casa antiga. Ele começa a procurar pelo filho lá, e aí vê o primeiro espírito do distante. Quem é? Espera. A única informação que a Elise deu pra ele foi pra ele não chamar atenção, e aí ele vê uma mulher que é claramente uma assombração e tenta chamar ela pra conversar. E aí cada espírito que ele vê, ele para pra pedir informação. Vocês estavam indo muito bem, não começa a me tirar do sério agora não, cara. Procura a criança e ignora o resto, que nem a mulher te falou. Não fica parando pra papear com as coisas ruins que vão querer possuir seu corpo. Ah lá, chamou atenção. A única coisa que tinha que fazer era ficar de boa e ele não conseguiu. Agora vai ficar correndo dos espíritos aí apavorado. Ele encontra uma porta vermelha e lembra de um dos desenhos do filho, e imagina que aquele seja o lugar que a alma do Dalton deve estar. Mas aí quando ele se aproxima da porta, o espírito de um homem aparece e eles começam a brigar. Parece que não querem que ele entre nessa porta mesmo. Depois de um tempo brigando, o corpo do Josh no mundo real começa a balançar, e aí a Elise percebe o que deve estar acontecendo e fala pra ele que ele ainda tá vivo e é mais forte que os espíritos, só precisa se concentrar que ele consegue ganhar deles em uma luta. Peraí. Minha senhora, você não achou que essa informação era importante o suficiente pra falar pro cara antes dele entrar nesse lugar? Meu amigo, se eu soubesse disso, eu já ia entrar lá distribuindo nos demônios. Espírito homem, mulher, espírito de criança, de gato, tava nem aí. Na hora que vi, seriam direto no meio. Mesmo se o espírito estivesse lá de boa, se me assustasse ia tomar. O Josh consegue derrotar o espírito por conta disso, e aí entra na porta vermelha, onde imagina que a alma do filho esteja. E aí ele começa a ver coisas parecidas com os desenhos do Dalton. Lá ele encontra o filho algemado no meio de um salão e começa a tentar soltar o menino das correntes. Ah, olha lá! O demônio é uma costureira também? Que é isso? Acho que ele tá afiando as garras, mas parece que ele tá fazendo uma boneca de pano pelo ambiente. Quando o Josh finalmente libera o filho, o demônio parece que terminou o que estava fazendo e percebe o que está acontecendo. O demônio tenta bloquear a passagem, mas eles conseguem escapar desse lugar, porém eles ainda precisam voltar para o mundo real. Seguindo a voz da Renée, o Josh consegue chegar até a saída, mas antes de voltar, a mulher de preto que perseguia a alma do Josh quando ele ainda era criança aparece. Ele para gritar com ela por algum motivo, mas ela dá uma risadinha e vira as costas. Eu vou repetir, se você está em uma dimensão desconhecida, cheia de assombrações, você não para conversar ou discutir com elas, ou você senta a porrada ou você corre. Depois disso, ele e o filho saem do distante e parece que retornam para os seus corpos. Olha só, um final feliz em que todo mundo sobreviveu, não é mesmo? Na cena seguinte, nós vemos o Josh conversando com Elise. Parece que tá tudo bem, mas aí ela percebe que tem alguma coisa estranha e sem avisar tira uma foto do Josh. Ele fica furioso e ataca a velhinha, e aí estrangula ela até a morte. Depois de um tempo, a Renée encontra o corpo da Elise sentada na poltrona e a câmera fotográfica no chão. Ela checa a câmera e aí a gente descobre que quem voltou do distante para dentro do corpo do Josh não foi a alma dele, mas a alma da mulher de preto. Rapaz, por essa eu não esperava. No final das contas, a falta de comunicação condenou a alma do cara. Se ele tivesse perguntado mais sobre o distante antes de ir lá, e se a Elise tivesse deixado mais explícito o que precisava ser feito e quão importante seria não dar moral para os outros espíritos, talvez a alma dele ainda estivesse no corpo no final do filme. Na verdade, mesmo só se ele tivesse mais focado no objetivo de entrar, salvar o filho e sair, isso já poderia ter sido evitado. Bom, pelo menos isso significa que a gente provavelmente vai ter uma continuação desse filme, e como eu gostei bastante dele, eu não vou reclamar não. Se você ainda não assistiu Sobrenatural, eu recomendo fortemente. Tem mais filmes dessa série e que eu fiquei ansioso para assistir agora. Esse diretor sabe fazer filme de terror mesmo. Se você gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com os amigos e seguir o canal. Muito obrigado por assistir, valeu e até mais!